Olá, é sempre bom, é sempre uma alegria estarmos juntos para darmos continuidade a nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 24 e hoje nós vamos estudar os itens 262 ao 263. Esse capítulo é intitulado A Identidade dos Espíritos, como nós já estamos aí acompanhando. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo aos nossos mentores, nossos protetores, que sempre estão conosco, nos fortalecendo, nos intuindo nesta caminhada de paz, de amor. E assim, pensemos em Jesus, o nosso mestre maior, e que possamos estar unidos a Ele, e que a sua paz venha preencher todos nós de muito amor e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, hoje nós vamos estar estudando o item 262. O item está intitulado como Distinção dos Bons e dos Maus Espíritos. Então, nós já vimos nos itens anteriores a questão da identidade, a questão do nome. E aí, nós vimos que saber se o nome do Espírito se comunica é José, é Pedro, é Paulo, João, isso é apenas um acessório. Agora, saber se o espírito é bom ou mal, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai determinar aí o tipo de comunicação que esse espírito vai estar passando. E Kardec nos recomenda lá a questão de número 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita. Então é importante a gente saber qual o grau que esse espírito que está se comunicando se encontra. Então, depois eu vou estar colocando no grupo a escala espírita lá para a gente estar dando uma olhadinha. E é interessante a gente perceber que na escala espírita, os espíritos que são inferiores, eles não são necessariamente maus, porque aqui a questão de ser inferior está se referindo à questão ainda do processo evolutivo. E muitas vezes um espírito que é muito inteligente pode ser mau. Por quê? Porque usa a sua inteligência para o mal, né? Mas aqui, Kardec vai iniciar no item 262, falando que, como a gente vai distinguir isso? Então ele fala, se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão de acessório sem importância, não ocorre o mesmo entre a distinção dos bons e dos maus espíritos. Por quê? Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Então, a sua individualidade está se referindo à questão do nome, pode ser indiferente, mas a qualidade dessa comunicação, ela é primordial, ela é importante. Então, em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a nossa atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta. Qualquer que seja o nome sobre o qual o faça, isso não é importante. E aí ele nos recomenda novamente a escala espírita, quando ele fala, o espírito que se manifesta é bom ou mal? Isso é um ponto
para, dentro das comunicações, dentro do trabalho, nós estamos verificando. A que grau de escala espírita pertence? Outro ponto para a gente estar verificando essas comunicações. E seguindo, aí Kardec vai nos falar, né? No item 263, quando ele vai nos falar que julgam-se os espíritos como se julgam os homens pela sua linguagem. Então, gente, é para a gente entender que os espíritos somos nós. Nós temos que considerar que o espírito é uma pessoa que está nos enviando uma carta, nos enviando uma correspondência. Então, e a gente não pode esquecer que nós estamos aqui no corpo físico, mas nós somos espíritos. E aí ele fala que julgam-se os homens pela sua linguagem, assim como nós julgamos os homens pela nossa linguagem. Se você recebe uma carta, ou muitas vezes, outro dia até a gente vai vendo assim, no próprio jornal, quando a pessoa dá um depoimento, né? A sua linguagem, a gente percebe que às vezes tem uma linguagem muito simples, ainda uma linguagem ainda um pouco vulgar. Então, a gente vai perceber através da linguagem alguns traços, né? Que essa pessoa tem. E aí, Kardec ainda nos fala: suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas. E aí ele vai analisar o que nessas 20 cartas? O estilo, as ideias, uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Então, quando nós recebemos aqui uma comunicação, nós temos que ter esse cuidado de ver tudo isso, porque a partir desses itens aqui colocados, nós vamos entender se esse espírito que está se comunicando, ele é bom ou mal. E aí ele fala que ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos. E se perguntar o que poderia, o que se pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Então aí dá para você saber qual é o caráter desse espírito, dessa pessoa. Pode-se colocar-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem do espírito será sempre em razão do seu grau de elevação. Então, a linguagem vai estar sempre ligada à questão do grau de elevação. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que tem, né, aí todo um conhecimento, é claro que ela vai ter uma linguagem diferenciada. E aí ele fala: os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Então veja, às vezes uma palavra pode comprometer aí toda a comunicação. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo isso. Por quê? Porque como a gente fala, né? Às vezes uma laranja estraga todas as outras. Então o conteúdo pode estar vindo muito bem, mas de repente uma palavra pode acabar com aquela comunicação. E aí ele continua, né? A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz,
seja por sua forma, e então mesmo que o espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, basta conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Então, a gente tem que ter perceber, também como já foi colocado, essa sensação. Porque quando você começa a ver que aquela comunicação, através da sua energia, você vai sentir uma sensação de algo desagradável. Então, algo que não está correspondendo com a característica de um bom caráter. E ainda fala aí, né, nesse item, que ele fala que os espíritos superiores, mesmo com todo o conhecimento, eles procuram falar de uma forma simples para a nossa compreensão. Então vejam que essa mensagem, ela tem que ter, o que a gente vai percebendo aí estudando, que essa mensagem ela tem que ter uma concordância com as obras espíritas. Tem que ter um ensino que esteja baseado aí nos conhecimentos espíritas e também aí na toda a questão dos espíritos superiores. Então, esse conteúdo, ele tem que ter sempre por base o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, as obras aí básicas. No item 264, um outro ponto que Kardec coloca para a gente considerar, que é a bondade e a benevolência, que são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, vejamos, né? Ele não critica o outro, ele é benevolente, porque sabe que todos nós estamos num processo de conhecimento. E aí Kardec ainda continua: não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamenta as fraquezas e critica os erros. Esse criticar aqui os erros é no sentido de abrir os olhos para que a gente possa perceber, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Então veja, esses espíritos bons, eles têm essa benevolência, essa bondade para conosco. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, conclui-se que tudo o que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Então, se essa linguagem não tem esse cuidado, essa benevolência, essa compaixão, então não pode vir de um bom espírito, porque o bom espírito ele nunca vai nos impor, ele nunca vai impor, nunca vai nos obrigar a nada, ele vai nos orientar com compreensão. No item 265, aí seguindo, ele vai falar agora da questão da inteligência e da moral. Um outro ponto para a gente estar observando na questão dos bons e maus espíritos. Então ele fala, a inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a linguagem e a moral não caminham sempre conjuntamente. Então, linguagem e moral, inteligência e moral não caminham juntos. Como eu já falei, a pessoa pode ser muito inteligente, mas usar a sua inteligência para o mal. E às vezes a pessoa é muito simples, muito tranquila, e a gente às vezes não dá credibilidade, e ela tem aí uma moral muito elevada. Então ele fala aqui, geralmente crê-se que interrogando o espírito de um homem que foi sábio em sua especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico,
todavia, não é sempre verdadeiro. Por quê? A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco tempo, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Então, assim, aí aqui ele está falando, nós, né, espíritos, quando desencarnamos, nós ainda levamos tudo aquilo que a gente tem aqui na Terra. Esses preconceitos, levamos a forma de pensamentos, as nossas ideias próprias. Então, esse espírito de sistema, ele está falando das nossas ideias próprias. Dessas ideias que nós levamos, achamos como certas. Então, os recém-desencarnados ainda cultivam isso. E aqui, pelo que eu entendi, depois isso vai sendo depurado. Nós vamos ter um outro olhar com relação às nossas ideias, né? Então, a gente tem a oportunidade aí da mudança. Pode ocorrer, pois, que sobre a influência de ideia que alimentaram sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Então ele fala que nem todos levam isso, né? E aí nós podemos citar espíritos mais evoluídos, né? Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, com certeza eles já tinham um grau evolutivo maior. Então eles vão cultivar todo esse bem, todo esse amor, toda essa caridade que levaram. Ao contrário do que eu estou compreendendo aqui, de nós que precisamos passar por essa depuração de pensamentos, de entendimento. Dizemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infabilidade como espírito. Então, aqui a gente vai vendo que vai ter essa mudança. E o saber humano é inferior ao saber dos espíritos superiores. Então, esse saber que nós temos, nós vamos levar, mas nós vamos passar, quando ele fala logo assim, recém-desencarnado, nós ainda cultivamos isso. Mas à medida que a gente vai tendo outros conhecimentos, nós vamos nos modificando. E ainda seguindo, gente, no item 266, aqui, nós vamos ver que Kardec vai falar ainda para a gente submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso, ou seja, um exame cuidadoso, prescrutando e analisando o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pelo lógico e pelo bom senso. Então a gente tem que olhar tudo com muito cuidado. Porque esse tomar muito cuidado aqui do que é lógico, do que é ter toda essa questão da lógica, do bom senso. Por quê? Para a gente não cair naqueles itens anteriores, na questão das obsessões, da questão de ser enganado, das questões aí dos falsos espíritas e dos pseudos sábios, como a Ângela bem colocou na aula passada. Tudo o que desminta o caráter do espírito, admitindo a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores, que acabam por se retirar uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Então, quando o espírito tenta nos iludir, mas que quando a gente tem o verdadeiro conhecimento, e a gente tem esse bom senso, e a gente tem esse cuidado de verificar, eles não vão conseguir nos iludir e eles se retiram. Então, Kardec ainda fala aqui, repetimos, esse meio é o único, mas não é infalível, porque não há má
comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. E aqui essa crítica rigorosa, crítica aqui no sentido de análise. Então não há uma comunicação, ele está repetindo, que possa resistir a uma análise criteriosa, rigorosa. Os bons espíritos com isso não se ofendem jamais. Então veja, os bons espíritos não vão se ofender, aliás, é importante nessa análise, eles não vão se ofender por a gente fazer essa análise, porque eles sabem que existe aí os maus espíritos, vamos dizer assim, os falsos espíritos. Então, eles não se irritam, ao contrário dos maus espíritos que com certeza já vão se retirar e vão se irritar. Uma vez que eles mesmos aconselham, os bons espíritos mesmos nos aconselham a passar essas comunicações aí pelo cunho da razão e do cuidado. E porque nada tem a temer do exame, somente os maus espíritos se melindram e a desconselham, porque tem tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Então os espíritos inferiores, eles se melindram com isso. E aqui, gente, a gente tem que tomar um cuidado, do meu ponto de vista, que quando a gente está analisando essas comunicações, nós estamos analisando as comunicações. Nós não estamos analisando o médium, ou analisando lá o dialogador, tal. Nós estamos analisando a comunicação, porque muitas vezes o médium se melindra, ou a pessoa, enfim, se melindra, e quando na verdade nós estamos analisando se essa comunicação vem de um bom ou de um mau espírito. Então também é um outro ponto para a gente refletir. E para fechar o item 266, vamos ver o conselho dado por São Luís. Então São Luís nos dá aqui um conselho. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos, que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir, e que devereis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebeis. Não negligenciar, desde que um ponto nos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. Então aí está o conselho de São Luís. Sempre, né, submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações. E aí nós estamos falando de comunicações. Nós não estamos falando do médium que está passando essa comunicação. E essa comunicação, ela tanto pode ser através da psicografia, da psicofonia, enfim. É sempre importante submeter ao cunho da razão. Então, nós vamos encerrando por aqui, e as questões, os comentários, nós vamos estar fazendo lá no grupo. Espero de alguma forma ter contribuído para a nossa reflexão.